Olá pessoal, boa noite. Aqui é a professora Efigênia. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre concepção de infância, né? A aula que eu vou ministrar agora, né, que eu estou gravando para vocês, vai tratar da concepção de infância a partir das ideias, né, de Arrier. Então, infância, eu vou iniciar trazendo um conceito, né? Infância significa infante, é de origem latina, uma palavra de origem latina, que significa ausência de fala. E isso vai, né, vai representar o que a gente vem discutindo ao longo da disciplina sobre a infância, né? Principalmente a infância na Europa, na Idade Média, onde essa criança não tinha voz, né? E isso perdurou por muitos anos. Por não falar, Lajolo vai dizer o seguinte, que por não falar, a infância não se fala, né? Por não falar, a infância não se fala. E não se falando, não ocupa a primeira pessoa nos discursos que dela se ocupam. Por isso é sempre definida por fora. Então, essa citação de Lajolo, ela é muito pertinente ao significado da palavra, né? Que se você... como a criança não tinha poder de voz, né? Não tinha voz, automaticamente essa infância não era vista, né? Quem não é visto não é lembrado, não é comentado, não é falado. Então, nos discursos, ninguém se ocupava dessa criança, né? Das necessidades da criança. Então, esse é o primeiro momento, né? Para que a gente possa deixar bem mais claro esse conceito de infância, né? Então, a gente observa aqui que crianças, né? Nas leis brasileiras, e aí quando a gente fala de leis brasileiras, a gente vai falar de Constituição, do Estatuto da Criança e do Adolescente, LDB, mas aqui nesse caso principalmente é o Estatuto. Então, criança no Brasil, quem é considerada criança no Brasil? As pessoas que têm de 0 a 12 anos, né? 12 anos de idade incompleto. Então, antes dos 13 até 12 anos ainda é criança. 13 anos já é adolescente, né? Já entrou na adolescência. Então, a idade cronológica é que não constitui critério válido de manutenção física, né? Que vai do nascimento até a puberdade, que é uma citação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Philippe Arrier, né, que a gente vai falar um pouco do conceito de infância a partir das ideias de Philippe Arrier. Philippe Arrier foi um historiador francês que nasceu em 1914 na cidade de Blois, na região central da França, e viveu a maior parte de sua vida em Paris e morreu em 1984. Então, o Philippe Arrier ele vai se preocupar muito em observar, né, a criança, o desenvolvimento da criança. E ele escreveu um livro, ele passou 10 anos para escrever um livro, né, para fechar sua pesquisa. Ele começou a sua pesquisa em 1950 e só concluiu em 1960. E o nome do livro é História Social da Criança e da Família. Então, Philippe Arrier ele se preocupava muito, né, com o desenvolvimento da criança, com o bem-estar da criança. E aí, nas pesquisas que ele realiza, né, ele acabou se inspirando nas observações e nas transformações contemporâneas, a partir dos modelos de família, né? Então, ele observava muito como as famílias se comportavam, os tipos de família e como que essas crianças eram tratadas nessas famílias, né? Nesses lares. Então, ele vai começar a fazer os seus registros através de documentos iconográficos. E o que são documentos iconográficos?
São documentos que representam, né, nesse caso, as crianças, representavam as crianças através de imagens, gravuras ou fotos. E aí a gente vai ver no caso do Philippe Arrier, que ele vai registrar as crianças através da pintura, né? Ele vai fazer as suas observações através de documentos da pintura, de quadros. Então, essa pesquisa, ela apresenta um quadro de criança, né? E em um processo muito lento de transformação, até porque a gente já conseguiu perceber que essas crianças, pelo fato delas não serem tratadas como crianças, então o desenvolvimento delas, a sua transformação era muito lenta, porque elas não tinham, não tinham os devidos cuidados, né, que deveriam ter. Não eram olhadas, né, como crianças dentro de um contexto mais acolhedor, podemos dizer assim. Essas crianças, elas eram tratadas, né, como adultas em miniatura, e isso ele vai registrar que se observava essa concepção de criança como adulto, né, através das roupas que elas usavam, das expressões faciais. Então, tem um trecho também do trabalho do Philippe Arrier, que ele vai dizer que essas crianças, elas participavam dos mesmos ambientes que os adultos, então elas eram suscetíveis a todo tipo de violência, né, porque elas vivenciavam muitas coisas, né, por conta daquele período, porque naquele período a criança era vista exatamente daquela forma, então, por conta disso, elas passavam por muitas agressões, né. Ele deixa claro também que a arte medieval, né, ela desconhecia a infância, né, a infância ela era totalmente desconhecida. Aí a gente fica se imaginando, se perguntando como que essas crianças viviam, né, como que esse trabalho, como era a vida dessas crianças. É por conta disso que na Idade Média muitas crianças morreram, né, elas morriam cedo, né, a expectativa de vida delas era muito baixa por conta dos trabalhos que elas desenvolviam, né, por não ter ainda suas condições físicas desenvolvidas, né, então o índice de mortalidade era muito grande. Então, o sentimento de infância vai surgir entre os séculos 13 e século 18, né, através de temas religiosos. Então, mas essas crianças, né, esse sentimento de infância, a partir desses séculos, principalmente do século XVIII, a gente vai ver aí que é esse desenvolvimento religioso da igreja, né? Então, a gente vai ver aí já a teoria renascentista mudando já essa concepção, né, de criança e já buscando cavando já espaço, né, para que a criança pudesse até mesmo estudar, mas a gente sabe que essas crianças que vão estudar a princípio são crianças da classe mais favorecidas, né, então elas começam a ser vistas de outra forma, né, através desses temas religiosos. E aí vem na pintura, né? Ele vai observar através da pintura. Então, a infância ela vai ser introduzida através da iconografia, né? Como eu já falei, medieval, principalmente como tema de anjo, né? De Jesus. Então, a criança dentro de uma visão mais sagrada, né? No século XIII, não existem crianças caracterizadas por expressões particulares, e sim homens de tamanho reduzido. Isso aí já está mais do que claro, né? A gente já discutiu muito esse ponto aí, né? Dentro das nossas aulas. O século XV e o século XVI, as crianças elas vão se tornar, elas passam a ser vistas, né, como personagens mais frequentes nas pinturas.
Então, essas crianças, elas passam a ser pintadas, né? Passam a ser observadas com seus companheiros, suas famílias. Então, o que antes não se via, a partir desse momento, elas começam a ser percebidas, né? Começam a ter visibilidades, não só sozinhas, mas acompanhadas, né? De outras pessoas. Na vida cotidiana, as crianças estavam misturadas, né, com os adultos. Para quê? Para trabalhar, para passear, para jogar. Então, numa outra aula a gente falou sobre isso também, né? Eu mostrei para vocês como que essas crianças eram, que elas participavam dos ambientes, que muitos ambientes que eram exclusivos para adultos, elas já faziam parte desses ambientes. Então, os pintores, eles gostavam muito de representar as crianças por sua graça ou por seu pitoresco, né? E se compraziam em representar a criança dentro de um grupo ou de uma multidão. Então, eles ficavam procurando as crianças, né? A partir das suas expressões, a partir dos seus sentimentos, para que eles pudessem fazer essa pintura. Então, a gente observa que essa concepção de infância, né, a partir das ideias de Philippe Arrier, elas são importantes para que a gente possa compreender, né, os elementos que vão dar suporte para a nossa aula, né, para que a gente possa entender todo o desenvolvimento, em que momento essas crianças começam, né, a ser vistas, a ter visibilidade. Então, a visibilidade das crianças vai acontecer exatamente nesse período da história. E aí eu fecho essa aula, né, fecho essa apresentação com um poema do Tiago de Mello, que o poema diz assim: poema de ternura, né? Na roda da vida, lá vai o menino, trazendo contente um canto no peito, na fronte uma estrela. Um canto que faça o mundo mais manso, cantigas que tornem a vida mais limpa, um canto que faça os homens mais crianças. Né? Então, é um poema do Tiago de Mello. Vocês sabem que Tiago de Mello ele era amazonense, né? Então, é sempre importante a gente dar valor ao que é nosso, e principalmente no que diz respeito às nossas crianças amazônicas, né? Eu sempre vou reforçar isso, e a gente também vai estar fazendo umas leituras, né, sobre a educação da criança na Amazônia, para a gente poder entender também como que isso acontece, né, dentro do nosso estado, dentro da nossa Macapaense, que faz parte da Amazônia, como que esse trabalho é desenvolvido. E principalmente dentro das escolas ribeirinhas, tá bom, gente? Então, no mais é isso. Espero que a aula contribua, né, para que a gente possa aprimorar muito mais o nosso conhecimento. E muito obrigada, tá?